Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar você a utilizar o método findNext no VBA. Esse método ele é basicamente a função localizar tudo que tem no Excel, tá? Existe um método chamado find, porém ele localiza apenas uma palavra na planilha, tá? Então deixa eu te mostrar aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma tabela. Nessa tabela aqui, ó, eu vou clicar nesse botão, por exemplo, e eu vou procurar uma palavra. Digamos que eu quero encontrar a palavra Silva. Eu escrevo Silva, eu vou clicar sobre esse botão. O Excel ele vai fazer uma varredura na planilha e sempre que ele encontrar Silva, ó, ele vai formatar para a gente para destacar, ok? Isso aqui a gente vai fazer através do método findNext, tá? Eu vou limpar isso daqui. Deixa eu só tirar essa formatação. Clicar aqui em tirar o negrito. Eu vou deixar a fonte 12 e no tamanho preto, ok? A gente vai fazer isso daqui. Então aqui dentro do VBA eu já tenho a macro que eu fiz para mostrar para você como exemplo. Eu vou deletar essa macro, deletar tudo isso daqui, para a gente começar a fazer do zero, tá? Esse conteúdo ele é um pouco mais avançado, tá? Eu vou começar a trazer para o canal agora conteúdos mais avançados, caso vocês queiram, tá? Põe aqui no comentário, caso você queira que eu traga conteúdo avançado. Geralmente eu trago conteúdo básico, intermediário, tá? Existe então uma função no Excel chamada localizar. Quando você aperta o Ctrl L, ele vai pedir aqui, ó, localizar. Quando eu clico em localizar próxima, ele pega, por exemplo, aqui o Bianca Silva. Essa função no VBA ela é chamada find, tá? Porém ela localiza sempre a primeira correspondência. Se existirem outras correspondências, o método find ele não consegue localizar. A função findNext ela vai conseguir localizar, tá? Então deixa eu tirar a macro que eu coloquei nesse botão para não dar erro depois. Então eu vou acessar aqui o VBA. Então vamos lá, eu vou clicar, eu vou executar aqui. Eu vou criar uma macro chamada exemplo findNext, tá? E a primeira coisa que eu preciso fazer é declarar uma variável que vai representar a região na qual eu vou fazer a pesquisa. Então eu quero fazer a pesquisa em toda essa tabela aqui, ó. Tem uma tabela bem grande, ela tem aqui 453 linhas, tá? Então eu vou declarar uma variável chamada região, tá? Região. Essa variável ela vai ser do tipo range, ou seja, ela é um intervalo de células. E eu vou dizer que essa variável região ela vai ser igual a range A1 ponto current region, tá? Então tudo isso daqui, ó, é a minha variável região, que é onde eu vou fazer a minha pesquisa, ok? Se eu escrever aqui, ó, região.select, por exemplo, e deixa eu tirar isso aqui. Região.select. E se eu executar, deixa eu arrumar aqui. Quando eu executo aqui o código, ele já vai selecionar toda a minha tabela. Se eu colocar lá região.columns1.select, ele vai selecionar apenas a primeira coluna, tá? Então nossa primeira variável ela já foi definida, ok? A outra variável que eu vou declarar, ela vai ser uma célula também, que eu vou chamar de C, as range. Essa célula C, ela vai ser a célula onde está o valor que eu estou procurando, tá? Depois a gente vai programar ela, a gente vai definir ela. Agora, eu preciso também de uma palavra para eu pesquisar. Então eu vou declarar uma outra variável chamada valor proc, ou nome, né? Nome proc as string, tá? Vai ser um texto então. Então essa variável nome proc, ela vai ser o texto que estou procurando na minha tabela. Então eu vou escrever aqui, vamos definir, por exemplo, que eu quero procurar a palavra Silva. Então nome proc vai ser igual a, entre aspas, Silva, tá? Então nesse momento a gente já tem aqui a palavra que eu quero procurar e a região na qual eu quero procurar essa palavra, tá? Agora a gente vai utilizar o método find. O método find eu já expliquei ele com detalhes aqui no canal e também lá no curso de VBA
tem ele bem detalhadinho. Eu vou explicar novamente o método find, porque a gente precisa entender esse método para poder entender o método find next. Então, região, que é a célula que eu quero fazer a pesquisa, ponto find, tá? Esse método ele vai pedir para mim alguns parâmetros. Primeiro, what. What significa o que estou procurando. Eu estou procurando a palavra Silva, nesse caso representado pela variável nomeproc. Depois, ele possui aqui um outro parâmetro, que é o quarto parâmetro, chamado lookAt. Esse parâmetro ele é importante, porque ele pergunta se eu quero procurar a palavra inteira na célula, ou se eu quero procurar apenas parte da palavra na célula, tá? Eu vou escrever aqui, ó, Excel part, que significa que eu quero procurar apenas parte da palavra na célula, tá? Eu vou explicar para você melhor sobre esse método, sobre esse parâmetro, numa outra planilha. Eu vou escrever aqui o seguinte, ó, coca, cola. E aqui embaixo eu vou escrever a palavra coca, tá? Quando eu aperto aqui, ó, o Ctrl L, por exemplo, eu quero procurar, por exemplo, a palavra coca. Repare que eu tenho aqui, ó, uma opção chamada coincidir conteúdo da célula inteira. Eu vou marcar essa opção, eu vou clicar em localizar. Ele vai clicar aqui, ó, tá? Na B3, porque ele está considerando a palavra inteira, tá? Então ele pegou coca. Embora em cima esteja escrito Coca-Cola, não está escrito coca, está escrito Coca-Cola, tá? Então ele leva isso em consideração. Quando eu desmarco isso daqui, ó, e clico em localizar próxima, ele pega a de cima, porque nesse caso ele não está considerando o conteúdo inteiro da célula, mas apenas parte do conteúdo. Então se nesse texto está contido a palavra coca, se pelo menos está contido dentro do texto, então ele já considera, tá? Então essa é a diferença aqui dos parâmetros. No caso, esse parâmetro aqui, ó, eu vou clicar aqui, eu vou apertar Ctrl I para ele listar para mim. Esse lookAt é justamente isso. Se eu quiser considerar a palavra inteira, eu escrevo Excel whole, tá? Assim. Caso eu queira considerar apenas parte da palavra, que é o nosso caso, Excel part, tá? Isso aqui, ele vai já localizar essa palavra na região, tá? A gente precisa atribuir isso daqui a uma variável. No caso, isso aqui é uma célula. Então eu vou dizer o seguinte, ó, que set C vai ser igual a isso daqui, ó. Então, a minha variável C, que é um objeto range, é uma célula, ela vai ser a célula onde vai estar a palavra que ele encontrou, ok? Já vou dar um exemplo, a gente já vai executar para você entender melhor. E aqui eu vou escrever c.select, apenas para ficar mais claro. Eu vou executar a macro. Repare que nomeproc significa Silva. Ele vai a palavra região, a variável região é todo esse intervalo. Então, nessa região, ele vai procurar o Silva. Ele encontrou uma célula onde está escrito Silva. E agora, essa célula, ele vai selecionar através desse método. Ó, ele selecionou aqui, ó, tá? Ele encontrou o Silva bem aqui, ó, e selecionou, ok? Se eu escrever uma outra palavra, por exemplo, João, aqui, ó, João, eu vou executar. Então ele vai procurar o João aqui, ele vai encontrar o João e vai atribuir a célula a essa variável C. Repare que ele vai selecionar agora aqui, ó, tá? Então essa aqui é onde está o João, tá? Então esse aqui é o método find. Agora existem outros João, por exemplo, nessa planilha. E como é que eu faço para ele selecionar esse outro João? É agora que entra o método, a variável, o método findNext. Eu vou escrever lá que eu vou novamente atribuir a mesma variável C, essa outra célula que ele vai procurar. Então, região ponto find next, tá? Esse método findNext, ele tem um parâmetro chamado after. Esse parâmetro after é uma célula, ou seja, a partir dessa célula é que eu vou procurar novamente, tá? Então, se eu escrever, por exemplo, aqui, ó, A1, se eu escrever aqui, ó, range A1,
ele vai procurar a partir da célula A1, ele vai procurar novamente o João, tá? Então eu vou escrever c.select. Então ele vai fazer a pesquisa. Deixa eu clicar aqui, ó. Ele vai fazer a pesquisa. Ele vai localizar e vai selecionar a célula onde está o João, que é essa daqui, ó. Depois, se ele procurar novamente o João a partir daqui, ó, ele vai encontrar exatamente a mesma célula, tá? Então eu não posso pesquisar a partir lá do início. Eu tenho que começar a fazer a nova pesquisa a partir da última célula que ele encontrou. Então aqui dentro eu coloco exatamente a mesma variável que ele encontrou no caso anterior, tá? Para você entender melhor. Eu vou executar, ele vai localizar, ele vai encontrar o João e vai selecionar essa célula. Ele selecionou essa aqui, ó, B11. Então C é B11, tá? Então a variável C é B11. Eu escrevi aqui, ó, c.address. Repare que C é E11, B11. Então a partir dessa célula E11 é que ele vai fazer a nova pesquisa. Então ele fez a nova pesquisa e ele encontrou novamente o João. Ele vai selecionar aqui embaixo, ó, tá? Então aqui está o João. Então find next, ele faz uma pesquisa e ele tem um parâmetro que pergunta a partir de qual célula você quer pesquisar. A gente vai pesquisar sempre a partir da última célula que ele encontrou, tá? Aí a partir desse momento a gente faz um loop de repetição que ele vai ficar pesquisando até ele encontrar novamente. Agora, digamos o seguinte, eu quero procurar uma palavra, essa palavra aqui, ó, que eu escrevi aqui, ó, PPPP. Essa palavra, ela se repete apenas 2 vezes, tá? Eu coloquei essa palavra justamente para a gente conseguir mostrar aqui o exemplo para você. Digamos que eu quero procurar então lá PPPP. Ele vai executar, ele vai localizar e vai selecionar, tá? Aí a partir daqui, ó, ele vai procurar, ele vai localizar e ele vai selecionar a próxima, tá? E se eu quiser continuar procurando? Então eu vou copiar isso daqui e eu vou colocar aqui embaixo. Então aqui ele vai procurar mais uma vez, ele vai procurar o mesmo PPP, ele vai localizar e ele vai selecionar. Quando ele seleciona, ele volta para a inicial, tá? Então o método findNext, quando ele chega lá no final e procura de novo, e se não tiver mais para baixo, ele volta para cima, tá? Então ele encontra exatamente a primeira célula que ele havia encontrado. Essa informação é importante para a gente, tá? Para a gente colocar dentro do nosso loop. Então eu vou declarar uma outra variável chamada address, tá? As string. O que é a variável address? Ela vai representar o endereço da célula onde está a primeira correspondência que ele encontrou, tá? Porque ele vai continuar procurando depois e vai ficar captando esses endereços. Então quando ele voltar para o primeiro endereço, a gente entende que ele acabou a pesquisa, ok? Então eu vou, essa aqui, a primeira pesquisa que ele faz, a gente vai atribuir a variável address esse endereço, tá? Então aqui a variável address vai ser igual, deixa eu escrever aqui, ó, address vai ser igual a c.address, ok? Então a variável endereço, que denominamos como address, vai ser o endereço da célula em que estamos. Aí depois ele vai continuar fazendo a pesquisa. Então a gente vai fazer aqui, vou declarar uma outra variável chamada new address. Essa variável new address vai ser os novos endereços que ele vai continuar encontrando, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, do while, tá? Faça enquanto a variável address for diferente da variável new address, tá? Então aqui a gente vai escrever embaixo loop para fechar o nosso loop de repetição, tá?
isso aqui é uma estrutura de repetição que vai ficar sendo executada até uma condição ser satisfeita. No caso, essa condição é a variável endereço ser diferente da variável new address, tá? Deixa eu só escrever direito aqui, ó, esse address, ele é com 2 Ds e com 2 S, tá? Você pode dar o nome que você achar melhor. Então, ele vai fazer a pesquisa, ele vai localizar, e ele vai atribuir a variável address o endereço da primeira célula que ele encontrar. Depois que ele encontrar, ele vai fazer de novo a pesquisa. Então, set C vai ser igual a região.find next. Então, ele vai procurar a próxima. O parâmetro é a própria variável C, ok? Quando ele encontrar, ele vai atribuir a variável new address o novo endereço, que é c.address, novamente, tá? Apenas isso daqui. Vamos pedir para ele selecionar, só para a gente conseguir observar o que está acontecendo. Então, deixa eu colocar, por exemplo, vamos continuar utilizando o mesmo valor procurado, que é esse daqui, ó. Eu vou executar o código. Ele vai encontrar, ele encontrou, e ele vai atribuir a variável. Aqui embaixo também, eu vou pedir para ele selecionar para a gente conseguir observar. Ele vai atribuir a variável address o valor, o endereço onde está essa palavra. No caso aqui, ó, é B5, então está aqui, ó, B5. Ele até selecionou. Agora, ó, ele vai fazer enquanto essa variável address, que aqui eu escrevi errado, deixa eu copiar aqui e colar aqui, ó. Então, enquanto essa variável address, que significa B5, for diferente de new address. Repare que new address, nesse caso, está vazio, tá? Então, ele vai procurar o próximo e vai encontrar. Ele vai atribuir o endereço desse próximo à variável new address. Repare que nesse caso, aqui é address também. Hoje tá difícil. Então, ele vai pegar o endereço do próximo, repare B12, então ele localizou o próximo aqui em B12, ó, aqui, e vai atribuir a variável new address. Aí ele vai selecionar, ó, ele selecionou esse daqui, tá? Aí ele sobe, ele voltou. Repare agora que a variável address é B5. A variável new address, deixa eu copiar aqui que eu estou escrevendo errado. A variável new address é B12, então B5, que é a primeira aqui, é diferente da próxima, que ele encontrou depois, que é B12. Então ele vai procurar novamente, e ele vai encontrar. Tá? Ele encontrou novamente, e ele vai atribuir o endereço dessa nova variável à variável new address. Repare que new address agora é B5. Então ele chegou aqui embaixo, ele procurou de novo. Como não tinha, ele encontrou novamente a que estava aqui em cima. Ele vai selecionar. Selecionou, tá? Aí ele volta. Repare que agora address não é mais diferente de new address. É a mesma variável. Então ele sai do loop, tá? Então ele vai fazer. Então basicamente ele procura e encontra a primeira e salva. Depois ele fica procurando as outras e cada uma dessas ele vai salvando o seu endereço e vai comparando com a primeira. Quando uma dessas é igual à primeira, ele entende que acabou a pesquisa, tá? É basicamente tudo aqui. Fazer um outro teste aqui. Vamos procurar Silva, que é o nome que vai aparecer mais. Ele vai executar, ele vai procurar o primeiro Silva e vai selecionar. Está bem aqui, ó, o primeiro Silva. Agora ele vai entrar dentro do loop, vai procurar o próximo e vai selecionar. Está aqui, ó, o próximo. Ele vai continuar procurando. O próximo está aqui agora. Ele vai continuar procurando. O próximo agora está aqui embaixo. Agora está aqui. Ou agora está aqui. Ele vai encontrando e vai selecionando. Ó. O próximo está aqui, ó, nome da rua. E assim por diante. Até que vai chegar um momento em que ele não vai mais encontrar, não vai mais ter embaixo, e o próximo vai ser o primeiro que ele encontrou. Quando ele chegar lá em cima no primeiro, essa condição aqui vai ser falsa, porque os dois eles não vão mais ser diferentes, e aí ele vai sair da macro, tá? Ok, então aqui não sei quantos Silvas tem, ele vai ficar pesquisando aí, tá? Agora, como é que eu faço para ele pintar
parte da palavra, tá? Que era o que eu tinha mostrado anteriormente. Então o método findNext ele acabou aqui. Agora eu vou te mostrar uma outra função no VBA para você pintar parte de uma palavra. Eu vou criar então aqui uma função chamada formatar, tá? Formatar. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiramente deixa eu clicar bem aqui, ó, para aparecer apenas uma macro. Eu vou declarar uma variável chamada nome, tá? sString. Essa variável nome, ela representa qual é o nome que eu estou procurando dentro de um texto. Digamos que eu quero procurar, por exemplo, aqui a palavra Juliana, tá? Naquela célula ali, ó. Então o nome vai ser igual a Juliana. Ok. Como é que eu faço para localizar essa palavra dentro desse texto aqui, tá? Eu vou escrever o seguinte, que range, nesse caso, range B2, range B2, porque eu sei que a Juliana está aqui, ó, tá? Em B2. Depois a gente vai deixar isso variável. Range B2 ponto characters, tá? Então tem uma função, um método chamado characters. Esse método, repare, ele possui dois parâmetros. O primeiro parâmetro significa start, que é em qual caractere que começa a aparecer essa palavra aqui, ó. Repare que Juliana, ela começa a aparecer no primeiro caractere do texto inteiro, tá? Então aqui é 1. O segundo parâmetro, length, quer dizer comprimento. Qual que é o comprimento dessa palavra que está dentro do texto? No caso, Juliana possui quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então Juliana tem 7. Então aqui eu escrevo 7. Então nessa célula ele vai pegar a partir do primeiro caractere os próximos 7. Vai fazer o que com isso? Vamos deixar em negrito. Ponto font ponto bold igual a true, tá? Ok, quando eu executar aqui, ó, na verdade isso aqui nem vai servir para nada agora. Ele vai pegar nessa célula a partir do primeiro os próximos 7 e vai pintar. E vai deixar em negrito, ó, deixou em negrito, ok? Legal. Agora digamos o seguinte, deixa eu tirar esse negrito. Digamos que eu quero pintar a palavra Cássia. Tá? Aí fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque eu não sei em que posição começa a palavra Cássia. Também não sei quantos caracteres quantos caracteres tem. Claro que se eu posso olhar e contar, mas não é esse o intuito. O intuito é o próprio Excel identificar. Então para isso a gente vai declarar aqui, ó, duas variáveis. Uma chamada start as integer. A variável start, ela vai me dizer em qual posição começa a palavra. E uma outra variável chamada length, que é comprimento mesmo. Vou colocar aqui de comprimento, as integer. Essa variável vai representar o comprimento da palavra. Então eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, ó, Cássia, tá? Tem que ser em letra maiúscula, tem que ser igual, tá? Cássia. Como é que eu sei em que posição a palavra Cássia começa nesse texto? Existe uma função que me diz isso, tá? Então, essa função chama-se instr, ou seja, inString. Ela localiza uma palavra dentro da outra. Então aqui eu vou escrever, ó, que start, que é a variável, ela vai ser igual a instr, e aí ele vai perguntar para mim, eu quero procurar a palavra Cássia a partir de onde? Sempre você vai começar a procurar a partir do primeiro caractere, nesse caso. String 1 quer dizer em qual texto eu estou procurando Cássia. Estou procurando Cássia dentro desse texto aqui, ó, que é range, no caso, B2.value, tá? Então, dentro desse texto inteiro, eu estou procurando a palavra Cássia. O parâmetro string 2 é justamente isso. O que eu estou procurando? Eu estou procurando Cássia, que é representado pela variável nome, ok? Fazer o teste executando aqui, ó.
ele vai procurar nessa célula inteira a palavra Cássia a partir do primeiro. Ele encontrou o número 12, tá? Ou seja, Cássia começa no caractere 12. Você pode contar depois. Ok, agora que eu sei qual que é o caractere onde começa, eu posso já substituir aqui na função, no parâmetro do método da propriedade caractere, a minha própria variável, tá? Então ele vai sempre começar a pintar a partir desse parâmetro aqui, dessa posição. Eu preciso também saber qual que é a quantidade de caracteres que possui esse nome. Para isso, há uma outra função chamada length. Então, a variável comp, eu vou atribuir esse comprimento representado por len, que é uma função que conta caracteres. Eu quero contar caracteres de qual palavra? Da palavra nome, ou seja, Cássia. Vamos executar. Então, o comprimento sabemos que é aqui no 12. Aliás, o início é no 12. E o comprimento é 6. Então, Cássia tem 6 caracteres. Então, aqui a gente põe a variável comp. E aí, ele vai pegar essa célula aqui, a sua propriedade caractere. A partir do caractere 12, ele vai pintar, ele vai pegar os próximos 6 e vai deixar negrito. Olha lá, pintou Cássia, ok? Então, essa aqui é a função que a gente vai utilizar para formatar. Agora, a gente vai chamar essa função formatar sempre que a gente encontrar o valor aqui na primeira macro, a macro do find next, tá? Então, vamos declarar aqui dentro da função duas variáveis importantes. Primeiro, c as range. O que é a variável c? A variável c é a célula que eu vou fazer a pesquisa. Essa célula ela vai ser encontrada anteriormente. Então vamos passar a variável c como parâmetro. E a outra variável importante é qual que é o nome que eu estou procurando dentro dessa célula. Vamos criar aqui uma variável, já existe na verdade aqui, nome proc. Então nome proc as string. Então temos dois parâmetros na função format. O parâmetro c, que é a célula, e o parâmetro nome proc, que é o texto que eu estou procurando. Então aqui, não precisamos mais dessa variável, precisamos apenas dessas duas aqui. Essa aqui também não precisamos, tá? Então o start aqui, o start, ele vai procurar não mais nesse texto, não mais nessa célula, ele vai procurar na célula C. Então c.value é o texto no qual eu estou procurando a variável nome proc. Então eu vou colocar aqui, nome proc. Aqui não é mais nome, aqui é nome proc. E eu não vou mais pintar a célula B2. Eu vou pintar a célula C. Tá? Então c.characters. Vamos fazer um teste aqui. Eu não vou mais selecionar. Não, eu vou deixar selecionando enquanto isso. Aqui embaixo eu vou apenas escrever format. Ou seja, eu estou chamando a função. Format não. O nome da função é formatar. Tá? Eu estou chamando a função formatar. Eu vou passar como parâmetro primeiro a variável c e depois a variável nome proc. Ok? Então vamos procurar, por exemplo, pode ser a palavra Silva mesmo. Eu vou executar, ele vai encontrar o Silva em algum lugar e vai selecionar. Tá aqui, selecionou. Agora ele vai chamar a função formatar. Ele já pegou o próximo Silva aqui, pegou o próximo Silva. Repare que ele pulou o primeiro, a gente vai arrumar isso. Ele já pulou para o próximo Silva, que é esse daqui, Bianca Silva. Chamou a função. O start começa no caractere 8 e tem 5 caracteres. Então começa no 8 e tem 5. Aí ele vai pegar essa variável c, que é essa daqui, e vai pintar o Silva. Tá? Aí ele termina a função e ele volta aqui para o loop. E vai ir para o próximo agora. O próximo está aqui. Ele já disse para mim que está bem aqui. Ele vai identificar que começa no 32 e tem 5, né? 5 caracteres e vai pintar lá também, tá? E vai fazer isso aqui até ele, fez para todo mundo, até ele voltar lá para o primeiro que ele encontrou, que é esse daqui, tá? Esse aqui, Aí ele pinta. Repare que como ele volta para o primeiro, nem precisa a gente corrigir aquele problema que ele mostrou no comecinho, que é pular esse daqui, porque ele voltou, tá?
Agora falta a gente pintar de vermelho e aumentar o tamanho da fonte, né? Então voltando aqui, aqui na função format, eu vou escrever c.characters, aqui exatamente a mesma coisa, start comp.font. Primeiro eu vou pintar de vermelho, então .color igual a RGB, e aqui eu tenho uma constante, né? Vou falar sobre isso em outros vídeos, como criar essas constantes aqui, ó. RGB Red, por exemplo, vai deixar vermelho. E aumentar o tamanho da fonte também. Então c.characters, aqui é a mesma coisa, start. Eu podia utilizar aqui a estrutura width para reduzir esses códigos, mas nesse caso não é necessário. .font, .size, que é o tamanho da fonte, vamos colocar, por exemplo, 18, tá? Isso daqui vai ser sempre depois que eu encontrar aquela palavra que eu estou procurando. Essa instrução para selecionar eu vou tirar, e essa aqui também eu vou tirar, tá? Então vamos procurar, por exemplo, aqui, ó, a palavra, deixa eu ver uma palavra que tem ali, ó, Luiz, tá? Luiz. Então, vamos procurar o Luiz. Vou executar. Onde for Luiz, ele vai encontrar e vai pintar, ok? Ó, aqui tem Luiz. Porém, repare que o Cássia, o Silva, eles continuam pintados, digamos assim. Vamos fazer aqui no começo do código, então, uma função, uma instrução para ele tirar a formatação. Eu vou escrever bem aqui, bem no comecinho já, o seguinte. Região, ponto. Font.bold igual a falso, para tirar o negrito. Depois região, ponto, font, ponto, color, vamos colocar preto, né? RGB black, aqui, ó. E por último vamos deixar o tamanho da fonte, ponto size igual a vamos colocar nesse caso 12 como tamanho padrão. Então inicialmente ele vai deixar todo mundo com a mesma formatação, tá? Depois ele vai começar a fazer as pesquisas, tá? E aí ele vai selecionar, ele vai encontrar, tá? Então o objetivo aqui era só ensinar você a utilizar o método findNext, que eu te mostrei aqui. Claro que na prática você não vai precisar fazer esse tipo de coisa, ficar pintando palavrinha na tua base, tá? Mas o método findNext, ele é importante sim você entender ele, porque digamos que você queira procurar uma série de palavras para deletar essas palavras ou essas células, ou para trazer tudo isso para uma list box, tá? Enfim, o número de utilidades ele é infinitas, tá? Então o importante é você conhecer o método find, tá? O método findNext, ok? Então esse vídeo ele finalizou aqui. Caso você tenha gostado, não se esquece de clicar aqui no like, compartilha com os teus amigos e aperta o sino, tá? Para receber as notificações. Ok, pessoal?